Todos nós sabemos qual foi a maior razão de Lampião e seus irmãos, Livino, o Vassoura, e Antônio Ferreira, o Esperança, terem entrado para o cangaço. Sabemos da confusão braba que tiveram com o antigo amigo da família Ferreira, o Zé Saturnino. Mas o pingo da água que entornou o copo foi o fim do senhor Ferreira, o José Ferreira, pelas mãos do ex-tenente Zé Lucena. Era isso que se pensava, mas surgiram novas evidências, relatos encontrados com bisnetos de personagens da história do cangaço revelam novos fatos. Veja o vídeo até o final para entender a história. Lampião encontrou com um homem que fez um enterro digno ao seu pai. Este homem já era bem velhinho, com mais de 80 anos, o senhor Maurício Vieira de Barros, mas ainda tinha forças. Ele e seu filho fizeram o buraco. Enrolou o corpo do senhor José Ferreira em panos de redes que lhe pertencia. Dizem que o enterraram com a mesma espiga de milho encontrada apertada em sua mão. E o enterro a 7 palmos de fundura colocou uma cruz de madeira, dando um enterro digno ao senhor José Ferreira, o pai de Lampião. Na época, Lampião chorou nos ombros do velho, que o consolou, e depois Lampião agraciou o velho com 2 contos de réis. Depois de alguns anos, Lampião tentou matar o assassino de seu pai, o tenente José Lucena. 6 espiões, cabras de Lampião, preparados, foram para Maceió, capital de Alagoas, e viram que não conseguiriam dar fim ao tenente José Lucena, que na época era prefeito de Maceió, capital de Alagoas, e este era protegido o tempo todo por mais de 20 policiais. Tentaram de tudo, conseguiram envenenar a comida do agora prefeito, mas quem morreu foi seu cachorro, que era usado de cobaia para provar da comida do prefeito. E este se precavia dos ataques ardilosos da oposição ferrenha e violenta, mas principalmente dos ataques de Lampião e seu grupo. Lucena conhecia muito bem a capacidade do rei do cangaço, e ele estava certo. Se não tivesse um grande aparato de segurança, estaria morto. Se passaram mais alguns anos, e lá pelo ano de 1932, Lampião recebeu uma notícia de que o homem que enterrou dignamente o pai dele estava morando em um povoado no norte da Bahia e estaria com 93 anos mais ou menos. Então Lampião, que um dia agradeceu e chorou nos ombros desse homem, resolveu fazer-lhe uma visita ao senhor Maurício Vieira de Barros. Lampião estava em um coito a 6 léguas desse povoado, chamado Quiragem, e então seguiu com seus cabras com destino a esse povoado. Chegando lá, Lampião pergunta a sertanejos pelo caminho onde era a casa do senhor Maurício, e chegam a uma humilde casinha, mas bem aconchegante. Uma mulher sorridente atende à porta, e mesmo vendo um bando de mais de 30 homens, não se assusta e diz: "Na cisterna tem água de beber e dar água aos cavalos. Podem se servir à vontade, estejam em casa." E convida a todos para entrarem na casa, que ela iria fazer um café e fritar biscoito para todos. Era uma família de Deus. A humildade e a bondade no coração brilhava em seus olhos. Lampião, Zé Sereno e Luiz Pedro entram na casa, se sentam em tamboretes, e a dona da casa, a dona Mercedes, se apresenta e diz que é a esposa do seu Maurício, a segunda esposa, e sempre sorridente, perguntam se eles aceitariam um cafezinho com biscoito. Todos bebem o café
Depois ela leva café e uma gamela cheia de biscoitos fritos para o bando que se acomodava em sombra de árvores ao lado da casa. E então Lampião disse: Dona Mercedes, não sei se a senhora sabe quem sou eu, né? Sei sim, o senhor é Lampião. Meu marido sempre me falou do senhor e do seu tipo físico e das injustiças que eu fizeram. Sim, foi ele que enterrou meu pai com dignidade. Ele respeitou um homem morto sem o conhecer. Este homem era o meu pai e por isso eu sou muito agradecido a ele e lhe tenho consideração como se fosse um segundo pai. Espere só um momento, Virgulino, que eu vou buscar ele, porque já não anda mais sozinho. Tem um problema na perna que se agravou com a idade, não sabe? Só um momentinho, por favor. Logo chega o senhor Maurício, caminhando quase que arrastado, se apoiando na sua esposa, e quando vê Lampião, abre um sorriso. Lampião se levanta, treme os lábios e, sem dizer uma palavra, chora novamente nos ombros daquele velhinho que um dia enterrou seu pai, o José Ferreira. Aquele senhor tinha o dom de fazer Lampião chorar, pois, obviamente, este foi o último a ver a imagem de seu pai. Agora sentados, Lampião e seu amigo, o velhinho Maurício, conversam mais à vontade. E então o senhor Maurício diz a Lampião: Eu agradeço muito a sua visita, meu filho, e sei que é agradecida a mim, mas eu fiz o que qualquer um homem de Deus faria, né? Eu sabia que aquele homem que foi morto pela polícia não era criminoso. Eu conheço um bandido a meia légua de distância. O seu pai tinha o semblante de trabalhador, homem honrado, honesto e temente a Deus. Isso estava escrito no rosto meigo de seu pai. Um homem de Deus conhece o outro, não sabe? Assim como um homem do Satanás conhece o outro. Lampião, naquele momento, não era mais a fera do sertão. Era um homem como qualquer outro que se emociona ao falar em seu pai, que foi covardemente assassinado. Então, Lampião deixa escapar dos seus olhos mais algumas lágrimas. E o velho Maurício lhe disse: Virgulino, meu filho, seu pai está nos braços de Deus. Hoje sei da sua história. Sei que ele foi um homem digno e trabalhador, além de ser um bom chefe de família que respeitava a todos, até os animais. Saiba, meu filho, que seu pai está ao lado de Jesus. Se alegre por isso. Agora eu preciso lhe falar que na época em que eu enterrei o vosso pai, eu não disse uma coisa a você, meu filho, para não aumentar mais a guerra, o sangue e o ódio que tomava conta de você, meu filho. Mas agora eu vou te falar. A verdade pertence a Deus, é santa, e eu não posso ocultar o que é santo. Não foi o tenente Zé Lucena que matou vosso pai, não. A prova é que eu escutei da boca dele, dando bronca no soldado que atirou em vosso pai. Disse que não era para atirar em sertanejo desarmado.
e seu pai estava desarmado, apenas com uma espiga de milho na mão. Que soldado foi esse? O senhor sabe o nome dele? Sim, eu sei. Enquanto eu fazia o buraco para enterrar o vosso pai, eu vi e ouvi cerca de 8 soldados conversando debaixo de um pé de umbu, bem pertinho de mim. Um soldado estava rindo, se exaltando, contando vantagem. Disse que deu um tiro certeiro bem no coração daquele homem morto e ria, parecendo um demônio. Foi muita maldade. Matou um homem desarmado e ainda zombou do cadáver. Eu só não me atraquei com ele porque não tinha mais idade para isso. Me diga o nome desse sujeito, homem, seu Maurício, que eu já tô aperreado, homem. O nome dele era Agripino de Almeida. Era bem gordo, com a papada de porco, e não era contratado não, era de carreira, fez concurso. Isso é tudo que eu sei. Seu pai foi assassinado por este soldado e não foi amando do tenente Zé Lucena. Lampião deu mais um abraço em seu Maurício, agradeceu a hospitalidade e, como sempre, deu um agrado ao velho. Lhe deu um conto de réis para comprar remédios. Então o rei do cangaço chama suas melhores cabeças pensantes, Zé Sereno e Luiz Pedro, e enviam 2 espiões que sabiam ler e escrever para Maceió. Chegando na capital alagoana, entram na cidade com roupas boas, parecendo empresários ou fazendeiros, barba feita e bons modos, para ninguém desconfiar das verdadeiras identidades dos 2. Lampião deu um bom dinheiro a eles para não faltar nada. Chegam ao quartel da polícia e disseram que queriam falar com o comandante do quartel. Como estavam bem vestidos, dentro de 20 minutos foram atendidos pelo comandante do quartel. E um dos espiões disse que tinha chegado do sul do Brasil e que não tinha mais o endereço de seu primo, o soldado Agripino de Almeida, e nem dos seus familiares. Então o comandante mandou um soldado buscar a ficha do soldado Agripino e disse: nós temos 2 soldados com o nome de Agripino de Almeida. O soldado que vocês procuram é o Agripino que fez parte do destacamento do tenente José Lucena ou que fez parte do destacamento do tenente Santinho? Nas cartas da minha tia para minha mãe, eu me lembro que ele falava nesse tal superior do Agripino, o tenente Zé Lucena. É esse mesmo. Pelo que me consta aqui na ficha, o Agripino de Almeida se aposentou, tem 3 anos mais ou menos, e mora em um sítio em Sergipe, nos arredores de Aracaju. É tudo que eu sei. Lamento não poder informar mais detalhes aos senhores. Nós agradecemos o respeito e o tratamento que nos foi dado. Essas informações com certeza serão úteis. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa tarde e com sua licença. Mais que depressa, os 2 cangaceiros alugaram um automóvel e foram para o norte da Bahia. Lá compraram 2 cavalos e seguiram para o coito em que se encontrava o bando de Lampião. Os 2 cangaceiros espiões relatam tudo a Lampião, que agora sabia do lugar aproximado onde estaria morando o homem que matou seu pai. Então Lampião se reúne com seu Estado-Maior
Zé Sereno, Luiz Pedro e Labareda, e começam a fazer um plano audacioso para pegar o Agripino pela unha. Ninguém podia dar fim a ele. Isto seria exclusividade de Lampião. Dentro de 10 dias já estava tudo preparado. Lampião mandou falsificar documentos de identidades para todos do pequeno grupo, comprar roupas caras, sapatos de cromo alemão, terno de linha e um automóvel. No carro só cabia 5 passageiros. Eram eles: Lampião, Zé Sereno, Luiz Pedro, Labareda e Quinta-feira. E então partiram com a Fubica, apelido que Lampião dava aos automóveis. A viagem foi tranquila e o grupo, chefiado pelo Rei do Cangaço, chega em Aracaju e se hospedaram no melhor hotel da cidade. Depois do descanso merecido, Lampião ordena que 2 dos seus cabras, Labareda e Zé Sereno, investigue para descobrir a morada do soldado Agripino, o covarde que matou seu pai. Os 2 cangaceiros mais inteligentes e de confiança de Lampião retornam ao hotel com um largo sorriso no rosto, e Zé Sereno disse a Lampião: "Capitão, foi fácil demais, homem. Na primeira bodega que entramos, eu perguntei ao bodegueiro se ele conhecia um soldado aposentado chamado Agripino. E o cara disparou a sua fala dizendo que aquilo era um safado, que bebe e não paga, que é um caloteiro, deve toda a cidade. O pessoal não faz nada com ele, porque aqui, se bater no polícia, o comandante manda matar. Me contou também que ele mora em um pequeno sítio chamado Mangabeira, a meia légua na saída norte de Aracaju, pertinho da cidade. Mora sozinho. As mulheres que ele arruma não ficam um mês e vão embora. E nem cachorro para na casa dele. Vão embora por serem maltratados e passar fome. O homem é carne de pescoço mesmo. Não vale o que o gato enterra. Ah! Tá chegando a hora da onça beber água. Vamos descansar mais um dia. Quero estar bem disposto para pôr a mão nesse desgraçado. Amanhã de madrugada é amanhã. Amanhã que eu lavo a honra do meu velho e bom pai. Chega o grande dia para Lampião. Era de madrugadinha. O dia estava começando a amanhecer e Agripino nem percebe a morte rondando a sua casa. Lampião começa a jogar pedrinhas em cima do telhado da casa de Agripino e de repente o homem sai à porta, não vê ninguém, caminha no terreiro olhando para tudo quanto é lado, mas estava com a faca na mão. Lampião então acha prudente não o agarrar. Alguém poderia se ferir. Então Lampião saca de seu parabelo magno e atira, acertando a perna do ex-soldado, que cai se contorcendo de dor. Aí os cangaceiros espiões tomam a sua faca e o agarram. E Lampião manda levar o sujeito para dentro da casa e o amarram a uma cadeira. Lampião aparece na frente de Agripino pela primeira vez. O homem se assusta ao ver aquela imagem do grande Lampião com os olhos vermelhos de ódio. Por certo, deve ter sentido que dali não sairia vivo, pois tinha matado seu pai. E se ele o procurou, foi porque descobriu. Então Lampião disse: "Como eu queria ver a sua cara. Eu acho que eu tô apaixonado por tu."
pois não paro de pensar no maldito que matou meu pai há mais de 10 anos. E agora tá bem na minha frente. O valentão agora tá com jeitinho de mocinha medrosa. Cadê a sua macheza, cabra? Só tem quando tá no meio dos macacos, é? O senhor sabe que foi ordem do tenente Zé Lucena. Eu só cumpri ordem, homem. Mentiroso! Tá sabendo de tudo. Muitos anos pensei que fosse isso mesmo, mas eu descobri a verdade. Tu matou meu pai desarmado e sem o mando do tenente. Na covardia. Até o Lucena te deu bronca por ter atirado em um homem desarmado. Covarde! Labareda, tora o dedo desse cabra, o dedo do gatilho, o indicador. O homem começa a berrar que nem cabrito indo para o matadouro, e Labareda nem escuta. Tora o dedo indicador do ex-soldado Agripino, que berra como uma cabra. Lampião estava alucinado, parecia outro, até sua voz mudou, seus olhos eram vermelhos, e disse: eu já tô com nojo da sua cara de frouxo e maricas, e já que tu é um verme, vai se arrastar no chão, igualzinho os vermes de lixo, só vai ser um pouco pior, né? Não me mate, Lampião, não me mate não, eu tenho medo de morrer. Imediatamente Lampião o calou com 3 tapas fortes na cara. Seja sujeito homem, nem pra morrer tu presta, desgraça. Labareda, amarra o desgraçado no cavalo dele pra ser arrastado. Sim, senhor, meu capitão. Quinta-feira, Zé Sereno e Luiz Pedro levam o soldado Agripino para fora da casa. Já era dia. Amarram suas 2 mãos a uma corda e ao arreio do cavalo, e todos aguardam as ordens de Lampião. Mas de repente Lampião se aproxima do soldado, encosta o parabelo nos bagos do cabra e disse: vou estourar seus bagos pra ter certeza que tu vai ser um marica, um viadinho campeiro no inferno. E os cangaceiros caíram na risada. Esperando. O homem berra e urra depois do pipoco. Agora não era mais homem. Seus documentos de macho estavam vencidos. Depois Lampião dá uma chibatada no cavalo, que já era meio assustado, e sai correndo, arrastando seu dono. Naquele tempo, essa maneira de execução era considerada uma das mais horríveis. E Lampião quis conferir, mandou trazer o cavalo e o soldado, quer dizer, o que sobrou do soldado, e não foi muita coisa não. Infelizmente, não posso descrever com palavras o que restou daquele homem. Só posso lhe dizer que foi horrível. Essa história foi descoberta há pouco tempo. Lampião realmente, depois de mais de 10 anos, vingou o fim de seu pai, o José Ferreira. Esse fato foi descoberto há pouco tempo. Amigos, esse canal é para você, mas eu criei um canal de músicas infantil para os seus filhos. É o canal Bichinhos da Fazenda. Clique no link do vídeo abaixo e mostre as músicas animadas para seus filhos. Ok, meus amigos? Se você gostou da história, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Hoje, até eu fiquei com medo das façanhas de Lampião, sabe? Fui!